Graça e paz, amados irmãos, queridos batistas do sétimo dia em todo o vasto território nacional. Estou passando rapidamente para tomar o seu tempo em poucos instantes. Depois de muito meditar, depois de conversar com alguns pastores de nossa igreja e com alguns pastores líderes espirituais em outras agremiações evangélicas, depois de orar e muito refletir, fui convencido de que deveria manifestar à igreja uma palavra da nossa Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira sobre os momentos difíceis pelos quais estamos passando em época de pandemia do coronavírus. Eu começo com a leitura de um salmo. Vou ler só 3 versinhos desse salmo, conhecidíssimo de todos, o Salmo 46. Vou ler na versão NVI e depois vou ler o mesmo salmo na paráfrase a mensagem do falecido pastor, Dr. Eugene Peterson, sobre a palavra. Escutem-me. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Agora escutem o mesmo salmo, os mesmos versos na paráfrase do Dr. Peterson. Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso, ficamos destemidos diante do desfiladeiro da morte e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do ímpeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam montanhas. Irmãos queridos, essa é a nossa convicção de fé. Fiz questão de ler o Salmo 46, esses primeiros versinhos, para reforçar, para ratificar, para corroborar a nossa convicção de fé. Pois bem, tenho ouvido pastores e líderes religiosos que se desapegam das notícias, desconsideram as notícias atuais e dizem que quem se precavê, quem se protege, quem age com prudência, está manifestando ausência de fé. Tenho ouvido e lido comentários com esse teor em sua essência. E tenho ouvido e lido comentários diferentes. Quero dizer aos irmãos batistas do sétimo dia que a Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira não se sente com poder, não tem essa pretensão de aqui passar uma determinação de como devam agir os pastores e as igrejas. Cada igreja é livre para agir com a consciência cristã e cívica da maneira mais adequada que lhe parecer. Quero dizer a todos, irmãos, como eu vivo em São Paulo, pastor André, secretário-geral da nossa conferência, vivemos em São Paulo. Evidentemente, a nossa preocupação para com os grandes centros de aglomeração urbana passa a ser muito maior. Os perigos a que nos expomos são muito maiores. Por isso eu entendo os pastores, como o ex-presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Luiz Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, quando recomendou os irmãos a assistirem os cultos de adoração de suas casas pelos canais midiáticos e não comparecerem à igreja no domingo.
E eu ouvi outros líderes aconselhando assim. Eu li líderes e ouvi líderes adventistas do sétimo dia cancelando eventos importantíssimos por precaução. Bem, irmãos, repito, cada um se conduza da maneira que achar mais razoável. Não nos esqueçamos. Sim, nós temos um Deus que nos vale. Sim, nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Nele, pois, nós podemos confiar. Mas não nos esqueçamos. Confiar em Deus não significa ser descuidado. Socorre-me a lembrança agora as palavras de um grande pastor, pregador e professor, Jonathan Edwards, norte-americano. Tem uma frase dele célebre, que diz assim: o verdadeiro reavivamento exige que se incline para orar, mas que se levante para fazer. Então, irmãos queridos, prossigamos com a nossa confiança em Deus, mas não nos esqueçamos. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos exortou a sermos simples como as pombas, porém prudentes, sagazes, ágeis como as serpentes. Com isto, eu estou lhes dizendo que na minha casa, eu não entro em casa sem primeiro lavar minhas mãos num frasco de álcool gel que eu tenho na entrada da casa. No meu trabalho, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no gabinete onde presto serviços, da mesma forma, ninguém de nós que vem da rua adentra o gabinete sem primeiro fazer a higiene necessária com álcool gel. Na nossa igreja em São Paulo, também, quando cheguei ontem, sábado pela manhã, encontrei o frasco de álcool gel. Ninguém entrou na igreja sem lavar as suas mãos com álcool gel. Pensem nisso, irmãos. Só para lembrar, o salmo que eu li, 46, os teólogos luteranos todos, e a maioria dos teólogos evangélicos, dizem que a inspiração de Martinho Lutero na criação do hino Festeburg, Castelo Forte, foi exatamente o Salmo 46. E eu encerro esta minha fala pedindo permissão, então, para ler a letra do Salmo 46 na versão encontrada no Cantor Cristão. A letra do Castelo Forte, a letra do Festeburg, de Lutero. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder, defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. E ele encerra assim: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Queridos irmãos, eu encerro a minha fala desejando que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que a nossa fé esteja alicerçada única e tão somente no Senhor Jesus Cristo, mas que não nos esqueçamos da exortação dele. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Deus nos abençoe a todos, nos guarde e nos livre. Graça e paz.